presença de todos que estão vindo a primeira vez, retornando, e os que estão vindo a primeira vez mesmo, e a vocês todos, muito obrigado. E como sempre, a dinâmica da casa, né, Romar? De segunda a sexta, de 8 às 9h30, nós temos o atendimento fraterno. Tem sempre aqui na casa a dona Dalva. Ela está sempre aqui presente. Uma conversa, uma palavra amiga, uma orientação que puder ser dada. A segunda, das 19 horas até as 20 horas, é o estudo, a palestra, sempre com o tema relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os exemplos de Cristo nos deixou. Às 20 horas, terminou a palestra, nós fazemos o passe coletivo. E quem quiser, após o passe coletivo, tem o passe individual e tem a conversa, a orientação com a mentora da casa, à vontade. Às terças, das 18h30 às 19h30, nós temos um estudo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sensacional. Sensacional o estudo. Certo? É muito debatido, muito explicativo, sem palavras. Das 19h30 até umas 20h15, 20h30, nós temos a nossa vibração. A vibração é aqui no ambulatório, é em silêncio. Você deita na maca, se tiver todas as macas ocupadas, assenta numa cadeira, medita, quieto, em silêncio, não preocupe com o problema que vocês vieram tentar resolver. Deixa fluir, deixa que a espiritualidade acerta. Isso é fantástico. Quem já fez, pode falar. Eu sou suspeito de falar disso. Às quartas, a reunião mediúnica fechada ao público, é das 19 às 20 horas. Às quintas, nós temos o atendimento a gestantes, as mamães de primeira viagem, aquela gestante que não tem mais nada em casa, precisa de um leite, precisa de uma fralda, precisa de um amparo. Nós não, mas é agendado com a dona Edmê ou Viviane, a terceira mudou para Juiz de Fora, a dona Lúcia. Uma das duas, mas a partir das 15 horas. A sexta, sem atividade na casa. Aos sábados, das 19 às 20 horas, tem um estudo na casa do Evangelho segundo o Espiritismo e Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É das 19 às 20 horas só. É um debate, é um tema sobre o que vai ler no Evangelho, maravilhoso também. Aos domingos, de 8 da manhã às 8h30, nós visitamos uma família das famílias que nós damos apoio. Nós damos apoio material, apoio espiritual. Certo? A finalidade é o espiritual, mas o material entra. E aí levamos alguma coisa de alimento para a pessoa, e por incrível que pareça, 70% das famílias só agradecem pela presença nossa na casa. E fala, alimento você pode doar para quem está precisando, mas só que vocês terem vindo aqui me escutar, isso é gratificante demais. Isso aí é só fazendo para vocês terem noção. E uma vez por mês, nós estudamos o Evangelho segundo o Espírito. Sabedoria do Evangelho.
Carlos Torres Pastorinha. Aqui tem que vir para explicar. Aí vocês vão entender quem é essas pessoas que você escuta e vê e lê na Bíblia. Isabel, Pedro, Lucas, Judas, aí vocês vão saber. Para falar assim é muito rápido. Fantástico esse estudo. Outra coisa que nós pedimos e incentivamos, praticarem o culto do Evangelho no lar. Quem não pratica, cara, é simples. É igual tomar um remédio, um comprimido uma vez por semana. Você vai colocar um copo de água, faça uma prece, abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, eu não tenho. Pega um livro edificante, um livro que fale da palavra. Ah, eu não quero fazer, que eu não tenho em casa. Nós arrumamos o Evangelho para quem quer fazer. Só pedir que tem, não vai vender, não vai fazer nada. Faça a leitura, faça um comentário. Não quero fazer comentário, não tem problema. Faça uma prece de encerramento. E só de você pensar naquilo que você leu, já ajuda muito. E acabou. Isso vai gastar uns 10 minutos. Escolham qualquer dia da semana. Agora, o horário tem que ser fixo. Se escolher uma terça-feira, 8 horas da noite, então toda terça-feira, 8 horas da noite, faça. Aí vocês vão ver o resultado. Certo? Essa é a ginástica aqui, chamada de ginástica, que nós praticamos com o nosso espírito. Essa é a modelagem do nosso espírito, é o exemplo que nós buscamos. E aqui nós temos um plágio de um ditado. Eu falo plágio porque nós estamos copiando esse ditado. O que é bom é para ser copiado mesmo. Se você gostou, volte sempre. Se não gostou, volte até gostar. Aí viajem nisso. Pensem nisso, que aí vocês vão ver o que é. Hoje, o nosso estudo vai ser ministrado pelo Aristides e você faz a prece com o nome de Inicialmente, muito agradecido pela oportunidade de retornar, feliz pela proposta de contribuir e que possamos, na noite de hoje, com a mente aberta, refletir, aprender, evoluir e também com o coração mais aberto ainda que as nossas próprias mentes, fazer uma faxina interior e quem sabe amanhecer e seguir a nossa jornada com mais inspiração, com mais força interior, com mais coragem, com mais discernimento. Aqui estamos não na condição de professor, de mestre, nem muito menos de exemplo para quem quer que seja. Nós somos companheiros de jornada. O nosso planeta pode ser comparado a uma oficina de trabalho interior. Você responde pelo que faz ou não faz consigo mesmo, não lhe será cobrado nada relacionado ao seu próximo, seja ele vizinho, familiar, quem quer que seja, que às vezes a gente é tentado julgar, condenar. Também pode ser comparado a uma escola onde nós aprendemos sobre nós mesmos e a nossa relação com o outro e com o mundo e com a vida também. Nós vamos fechar nossos olhos
relaxar nossos braços, nossas mãos, refletindo que o primeiro trabalho já é o silêncio interior. Às vezes, o nosso cérebro é uma verdadeira panela de pressão, cozinhando em fogo alto, no fogo das aflições, os nossos próprios pensamentos. Que possamos com muita confiança entregar nossas mentes, nossos corpos, nosso espírito a Deus, a Cristo e aqueles que do outro lado estão junto conosco na noite de hoje, com o propósito de remover nossos espinhos interiores, tratar nossas feridas internas, nos recuperando dos embates do dia a dia, dos temores, rancores, remorsos, preocupações com o futuro, com todos os sofrimentos que cada um de nós carrega e que nem a pessoa mais íntima que convive conosco conhece. Senhor Jesus, aqui estamos em silêncio, elevando o nosso estado espiritual, conectando nossos corações na fonte da vida. Neste momento, Senhor, veja quem está cansado, quem está tombando, quem está tombado pelo caminho, quem carrega dores físicas, quem carrega dores emocionais, quem carrega perdas, quem está preocupado com o próprio futuro, ou com o futuro de um ente querido, ou com o futuro dos seus próprios negócios, do seu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, que estes instantes em que aqui estamos reunidos sejam como uma brisa suave e gentil, refrigerando o nosso mundo íntimo, às vezes ardido em preocupações, em arrependimentos, em culpas, em necessidades diversas. Que possamos mais tarde retornar para os nossos lares, para as nossas ocupações e ao longo desta semana carregar um estado de espírito confiante e com muita fé, possamos perseguir nossas metas materiais e nossas metas espirituais, guiados pelo Teu amparo, sabendo suportar a pressão, os desafios, os dilemas, sabendo repousar nossas mentes, nossos corações, para que sempre haja um recomeço em cada decepção, em cada frustração, em cada desilusão que cada um de nós às vezes enfrenta. E que o trabalho espiritual desta casa traga os resultados que cada um de nós veio buscar. E assim seja. Ninguém nasce e do útero até a sepultura está isento de cometer erros. Nós somos seres em processo de construção. Nenhum de nós é obra acabada, infalível, perfeito, que não tenha um pensamento, uma fala, uma ação, uma escolha, um jeito de ser que não precise ser modificado. Nós somos seres, de acordo com a literatura espírita, em processo de evolução. E essa evolução, ela pode ser flagrada já na vida material. Ao retornar para seus lares, quem tem algo de fotos da família, quem tem fotos pessoais, compare seu rosto ao olhar no espelho com o rosto que está naquelas fotos ao longo da sua jornada, desde os primeiros instantes, para quem tem foto, o privilégio de uma foto nos braços da própria mãe ou nos braços do pai, até o privilégio de estar vivo nesta semana, neste exato momento. A mudança está acontecendo. Essa mudança pode ou não proporcionar melhorias. Às vezes modificamos para pior, às vezes nós estamos melhorados, mas a mudança acontece e esta lição podemos constatar a cada piscar de olhos.
Uma semana se foi, um mês está indo, um ano se foi e este também está avançado. Está avançando. Nós, olhando pelo retrovisor da vida, enxergamos a vida passar. Estamos passando, tudo passa. Nós também somos passageiros. Como diria o poeta Luiz Vieira, né? Passará, passarão, passarão, mas está passando. Nós temos nossas necessidades materiais. Esse corpo, ele é construído pelos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. É o que nós bebemos que é convertido em sangue. É o que nós mastigamos que é convertido em osso. Se está frio ou se está quente, o nosso corpo tem uma temperatura. Tanto que, quando nossa vida chegou ao fim, a primeira devolução que fazemos é o calor, que também não é nosso. O corpo sem vida vai sendo resfriado, vai ficando frio. E também o ar que respiramos também é devolvido. O corpo, portanto, ele é construído pelo que nós respiramos, bebemos e mastigamos diariamente. Mas na luta pelo pão de cada dia, desde a infância somos preparados na família e também nos estabelecimentos de ensino. Na família, escutamos muitas vezes: é preciso estudar para ser alguém na vida. Porém, nós já somos alguém. Desde que nascemos, recebemos uma certidão de nascimento, não um certificado de imortalidade e nem um certificado de perfeição, de infalível. Mas a certidão de nascimento é um atestado que nós estamos existindo, logo não precisa estudar para ser gente. Precisamos estudar para aprender a lidar com a vida, com as nossas próprias necessidades. Mas como conciliar isto com a questão espiritual, com a nossa evolução espiritual? Este é um desafio muito sério para nós espíritas que acreditamos na lei de causa e efeito e no acúmulo de karma. Se nós não acreditássemos na vida após a morte, se tudo fosse resumido a este corpo, a este mundo, não seria necessária qualquer preocupação. Seria realmente tudo ou nada, vale tudo. Afinal, a vida é uma só. E chegar até o final da vida sem ter desfrutado a existência seria uma grande perda de tempo, a perda da própria vida. Mas nós já sabemos que não é desta forma. E temos um dilema para resolver. Às vezes queremos evoluir espiritualmente, mas os assuntos do mundo tragam nossas mentes e vivemos dias difíceis, preocupações que vão transbordando dos nossos cérebros e às vezes não sabemos como lidar com os desafios da nossa caminhada. E há pessoas que estão focadas no crescimento material e nem um pouco preocupadas com a evolução espiritual. Talvez nem acreditem nisso, ou estão apenas acreditando na graça divina. Nesta teoria você não precisa fazer nada, basta suplicar a Deus que Ele vai prover você. Mas estamos numa doutrina que exige de cada um de nós uma responsabilidade, um discernimento, que se não temos, precisamos começar a cultivar, porque fará falta. Eu estava indo em São Paulo, numa rodovia muito movimentada, e havia um cão perambulando entre os veículos que estavam em alta velocidade, trafegando também caminhões, ônibus de tamanhos diversos. E aquele animal quase foi atropelado. Um carro buzinou, o cachorro se assustou e fugiu. Mas infelizmente ele foi atropelado mais depois, adiante, por um outro automóvel. A pessoa que estava do meu lado
ela ficou entristecida e ao mesmo tempo revoltada. É tão inocente aquela criatura. Por que Deus permite um animal que não faz mal a ninguém? Por que Ele permite que sofra? Por que Ele permite que uma tragédia como esta aconteça? Eu fiquei refletindo, seja pelo ponto de vista do Zen budismo, que eu estava no templo chinês, ou pelo ponto de vista do Kardec espírita, o que eu poderia dizer para aquela pessoa? O cachorro ignorava que, transitando por ali, ele poderia se ferir, que ele poderia morrer. Ele só estava com fome, procurando comida, ignorando que estava cercado de perigos. E por fim, ignorando que poderia se ferir e que poderia morrer, ele acabou atropelado e morreu. A expressão ignorância, não no sentido de estupidez, no sentido de ignorar mesmo. Nós ignoramos, por exemplo, o que está no mais fundo do oceano, ou no topo da montanha mais distante. Ignoramos o que há na superfície de Marte, ou para os confins do universo, se há vida em outros planetas. Podemos acreditar ou não, mas nós não sabemos. Quem tem filhos ou netos nesse momento ignora onde eles estejam. O filho ou a filha, o neto ou a neta talvez digam: eu estarei na casa do fulano. E você acredita ou não? Pode acreditar e de fato foi. Pode acreditar e de fato não estava lá. Então nós nos movemos no mundo mais na base de crenças do que de conhecimento e certezas. Essa ignorância do animal que estava trafegando ali na rodovia, ignorando o risco que corria, nós também, um pouco menor, mas nós também trazemos esta mesma ignorância. E é por isso que também sofremos. Fulano é tão bonzinho, mas está sofrendo. No passado recente, ou no passado remoto, nesta existência ou na anterior, ou em alguma outra do passado distante, talvez aquela pessoa tenha pensado, dito, feito e escolhido pensamentos, palavras e um jeito de ser ou de viver que ela ignorava que aquilo acarretaria problemas no futuro, próximo ou distante. Às vezes, uma palavra impensada hoje, amanhã alguém vem tirar satisfação conosco, mas no momento que estávamos falando, nós estávamos ignorando que aquilo que nós estávamos dizendo poderia trazer transtornos no correr das horas. E de fato, muito do que a gente pensa hoje, fala, ou faz, ou escolhe, pode, no correr das próximas horas, dias, semanas, meses, anos, décadas ou vidas, trazer algum tipo de transtorno. Para nós, aqui é lei de causa e efeito, é o karma. Então, na medida que a gente começa a refletir sobre as consequências das nossas palavras, das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, talvez a nossa vida seja um pouquinho melhor do que aquele cão vagando sem rumo, ignorando o que acontece ao redor. Nós começamos a prestar atenção e adentramos num trecho do Evangelho atribuído a Jesus muito promissor, que é o orai e o vigiai. Nós já estamos orando. Oramos aqui hoje, oramos no começo do dia, no final do dia, no começo da semana, no final da semana. Oramos quando as aflições vão surgindo, os dilemas, os desafios, quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Oramos, e muitos de nós são nota 10 neste quesito, oração. Mas a vigilância ainda é uma proposta muito distante da maioria. Nosso estado de vigilância pode ser comparado a um estado de inconsciência. Quando eu digo ignorância, é inconsciência.
é não ter muito conhecimento do que está acontecendo no interior do próprio corpo, porque autoconhecimento é também saber o que eu como, o que eu bebo, não é só o que eu penso, não é só o que eu falo, não só as escolhas, caso ou não caso, estudo ou não estudo, esta ou aquela profissão, me aproximo destes, eles serão meus amigos, ou me afasto deles, porque não serão bons amigos. Não estou falando apenas do autoconhecimento no quesito emocional, mental ou espiritual, como queiram, também nos hábitos da alimentação. Saber se o que eu como produz problemas no organismo com o tempo ou não. Em uma outra ocasião aqui, eu falei do poder do pequeno, da coisa insignificante. Possivelmente alguns estavam aqui e talvez se recordem. O poder do insignificante. Havia um templo japonês e um guardião. Esse guardião, depois de muitos anos, ele envelheceu e faleceu. Então, o velho mestre daquele templo reuniu os jovens monges e disse: na noite de hoje, vamos escolher o próximo guardião. Esse guardião terá que ser alguém destemido, corajoso e ao mesmo tempo sensível, sensato e sábio. Aí ficaram um olhando para o outro. Então, quem será escolhido? Quem será escolhido? Eu vou propor um desafio, e quem realmente superar esse desafio será o novo guardião, honrosa condição aqui neste local. À noite, ele reuniu todos e ficaram ao redor de um vasinho de porcelana com uma frágil plantinha dentro. Aí este velho mestre olhou para todos e disse: bom, como eu citei mais cedo, nós teríamos hoje um desafio. O desafio está proposto. E ficaram olhando um para o outro. Desafio. Imaginaram situações embaraçosas, constrangedoras, perigosas, que fossem exigir força, coragem, talvez luta, e de repente ele aparece com um vasinho de porcelana, com uma frágil plantinha dentro dele. Repentinamente, o mais jovem dos monges se ergueu e, num ato de muita violência com a espada, ele estilhaçou o vasinho de porcelana pequeno e frágil. Todo mundo sabe que porcelana é muito frágil. E todo mundo ficou horrorizado. Por que ele fez isso? Será que ele está fora de si? Aí o velhinho falou: eis aí o novo guardião do templo. Mas como? Não era um grande desafio? O que ele fez? Ele estilhaçou um vasinho de porcelana pequeno. Nisso saiu um filhotinho de uma serpente dos estilhaços. O mestre disse: eu disse para vocês que havia um grande desafio, e a grande lição desta noite é ter cautela com aquilo que aparenta ser insignificante. Às vezes você trata alguém como insignificante, trata um acontecimento como insignificante, trata as pessoas como se fossem insignificantes, trata algo que você come como sem muita importância, trata algo que nós deveríamos estar fazendo como de pouca importância. Mas qual é o poder daquilo que é muito pequeno e talvez desprezível? Uma torneira pingando ao longo do dia, em 24 horas, cerca de 46 litros de água, descendo pelo ralo. Em meses, talvez um rio desceu pelo ralo da pipa. Uma chuva é uma pequena gota aqui, uma pequena gota ali, mais uma gota, mais uma gota. Um chuvisco, uma chuva um pouco mais de gotas. Um temporal, uma tempestade um pouco mais de gotas. Então, um conjunto de gotas. O dia é uma coleção de horas. Cada hora é uma coleção de minutos. Cada minuto, uma coleção de segundos. Então, os tijolinhos que constroem a nossa vida é cada segundo de vida que a gente tem. E o que acontece entre uma respiração e outra
e leva a um segundo, é o momento que você fecha os olhos para escutar, ou não. É o momento que você fecha os olhos, olha ou não. É o momento em que você pode ou não estender as mãos, pode dar um passo à frente ou um passo atrás. Na metade de um segundo, numa fábrica, a pessoa pode perder um dedo, um braço ou a própria vida. Na metade de um segundo, atravessar fora da faixa de pedestre ou com um sinal fechado, a metade de um segundo pode decidir vida e morte. Ou um acidente com sequelas irreversíveis para o restante da vida. Não podemos desprezar o que acontece entre uma piscada de olho e outra, entre uma respiração e outra, é a vida acontecendo. Nós nascemos e retornamos a este mundo, e nós temos uma tarefa para cumprir, e essa tarefa não é fácil, não é simples. Voltando ao tema, perseguir metas materiais e metas espirituais. Eu separei aqui 2 trechinhos do Evangelho e vou ler o primeiro. Está em Marcos 8,36. Pois, o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Mateus 16,26. Pois, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em recompensa da sua alma? E em Filipenses 3,7. Mas, o que para mim era ganho, reputei como perda de Cristo. O que para mim era ganho, reputei como a perda de Cristo. Por outro lado, é improvável que quem quer que seja, exceto Jesus, tenha uma conduta impecável, irretocável, perfeita e infalível. Não é cobrado de nenhum de nós nenhum show ou espetáculo de perfeição espiritual. Nós somos seres da dualidade. Nós somos seres do dia e da noite, do calor e do frio, do sim ou não, do acerto e do erro, do nascimento e da morte, da juventude e do envelhecimento, da saúde e da doença, do ganho e da perda. Está certo, pessoal. Está tudo certo cometer erros. O que não está bom é não aprender com eles. A gente aprende com o erro e passa para a etapa seguinte. Isto se chama progresso. Isto se chama avançar. O que decide se estamos tendo sucesso ou não na nossa existência é se o nosso nariz está apontado para a direção certa, para o rumo certo. Vamos tropeçar incontáveis vezes. Vamos tombar e ficar pelo caminho numerosas outras ocasiões também. Às vezes nos levantamos sozinhos, com esforço, com empenho, com autoconfiança, com fé, com certo sacrifício, talvez tombados podem se reerguer e seguir na jornada. Outras vezes, tombados, temos dificuldade de nos erguer, e aí surge a mão amiga, que pode ser de alguém da família, um conhecido, um amigo, ou até mesmo um estranho. Tropeços e quedas fazem parte do caminho. Se o nariz aponta para a direção, para o rumo certo, não há problema nenhum. Ninguém vai, do primeiro ao último passo, chegar ao seu rumo, ao seu destino, sem suor, sem lágrima, sem reflexão. E o processo de aprendizado é muito curioso. Quando Thomas Edison teria inventado a lâmpada, há uma certa polêmica se foi ele ou Tesla, mas eu vou falar da história relacionada ao Thomas Edison. Durante muitos anos, ele tentou de todas as maneiras possíveis, imagináveis e inimagináveis para os outros, produzir luz. Ele achava que além do sol, da tocha e da lâmpada de querosene,
seria possível ter luz passando por fios e clareando uma rua ou uma casa. E ele atravessou décadas sem ter sucesso nenhum. Neste mesmo intervalo, outros também tinham esse mesmo propósito, essa mesma intenção, e foram desistindo quando perceberam que as pesquisas, que os esforços não resultavam em nada. Um belo de um dia ele teve um sonho, e a partir desse sonho ele fez um esboço e entendeu que ele precisava do vácuo. Então ali não tem ar dentro da lâmpada. Estamos falando das lâmpadas mais antigas. No experimento seguinte, depois do sonho, a luz surgiu. Um repórter chegou até ele, já existia a prensa é o papel com tinta, pecinhas igual carimbo, que eram organizadas letra a letra, e, por fim, com um carimbo, prensava uma folha de papel, e a Bíblia foi, pelo menos no mundo ocidental, o primeiro livro publicado a partir de uma gráfica, a partir deste processo, muito antes da energia elétrica. E na Ásia, um sutra budista, o sutra diamante, muito antes também, já estava sendo impresso a partir desse modelo aí de reunir caracteres, mergulhar na tinta e carimbar, ou no papel ou em folhas de água. Mas esse repórter chegou e falou: como é que o senhor se sente tendo errado tanto na sua vida? Tendo cometido tantos erros na sua vida? Aí ele respondeu: mas eu não cometi nenhum erro. O repórter retrucou: como não? Sua vida foi uma série de erros. Hoje você descobriu uma lâmpada, mas sua vida daqui para trás foi uma série de erros. Até chegar aqui, agora sim, o senhor acertou. Como é que o senhor se sente? Falei: todo o processo foram descobertas. Eu descobri o que não servia para produzir luz. Fui tentando isto, aquilo, outro. Eu fui descobrindo o que não tinha proveito, que eu não poderia realmente produzir luz. Agora eu descobri o que produz luz. Então eu estava cheio de descobertas. Qual é a lição desta historinha para cada um de nós? Se você está bem intencionado, de verdade, não uma ponta de malícia, um desejo de vingança, uma ânsia de incomodar e de perturbar o outro, justificada num prejuízo sofrido, numa ofensa recebida ou não. Estou falando da intenção de evoluir. Todo o processo será recebido pelo alto com esforço, descobertas após descobertas. Você descobriu um tom de voz que você não pode usar. Você descobriu pessoas que você não pode conviver. Você descobriu o melhor jeito de conviver com as pessoas, consigo mesmo, o melhor jeito de se alimentar. Foram descobertas. E para chegar até esse conhecimento, passou pela experiência. Tem também uma outra história: mestre, como é que eu faço para alcançar a felicidade? Seja sábio. E como é que eu faço para chegar até a sabedoria? Seja bom. Mas como é que eu faço para chegar até a bondade? Experiência. E como é que eu faço para ter boas experiências? Más escolhas. Então você já está no caminho. Entendeu? As nossas más escolhas aqui, talvez pelo retrovisor da vida, refletindo, ou então um filminho passando na tela interior, na tela mental. No cinema, tem o cinema em casa, né? Tem o cinema na rua e tem o cinema interior, cinema mental, onde passam os filmes da imaginação fértil, ou das lembranças que podem ser verdadeiros trailers de horrores, comédia, aventura, suspense, romance, estão sendo projetados através do filminho da lembrança ou dos filminhos da imaginação fértil, mas estão lá. Ah, se eu tivesse há 10, 15, 20, 30 anos a cabeça que eu tenho hoje, quantos erros a gente não teria cometido, né? Não é verdade? Mas para chegar à cabeça que a gente tem hoje, foi preciso tropeçar bastante no próprio calcanhar. Foi preciso julgar pelas aparências, afastar as pessoas que poderiam ser melhores para você e se amarrar e trazer para perto e conviver junto as pessoas que jamais deveriam estar junto com você. Mas tem o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio veio a experiência. Primeiro as más escolhas,
surgiram as experiências. Agora a gente já sabe o que deve e o que não deve, pensar, falar e fazer. A nossa ignorância vai diminuindo e com o tempo as aflições também, porque a maioria dessas aflições existenciais, elas surgiram na ignorância espiritual, que é a pior delas. Ah, não estudei, não tenho instrução, tenho pouca escolaridade. Existem pessoas que não têm um dia de colégio, que são pessoas extremamente sensíveis, sensatas e cheias de sabedoria, mesmo com seu português todo truncado. E tem pessoas que colecionam diplomas, sabem colocar a vírgula no lugar certo, os acentos, conhecem a língua portuguesa, têm um vocabulário muito rico, mas essas pessoas não têm muita sensatez, não têm muita sensibilidade, não têm muito discernimento, estão bastante longe da sabedoria. Podem ter uma inteligência muito aguçada, mas em matéria de sabedoria estão bem longe desta meta. Então saímos das nossas más escolhas. Até o dia de hoje cometemos muitas escolhas que são ruins. Poderemos aprender com elas ou não. Não vai evoluir quem teima, quem fecha os olhos, quem fecha os ouvidos. Como está também no Evangelho, não adianta ter olhos e não enxergar, orelhas e não ouvir, escutar, mas não ouvir. Não adianta assistir uma palestra, ler um livro, ter boas conversas, se a gente não se empenhar em melhorar pelo menos um pouquinho todos os dias. E como eu falei há poucos minutos, é o conjunto desses pequenos acertos é que vão realmente nos proporcionar um avanço espiritual grandioso. Não existe show, não existe espetáculo, não é repentino, não é do nada, não é de repente e não é por graça divina. É conquista, é empenho, é reflexão, oração, trabalho. Aqui, esse trechinho, ele lança essa reflexão. Ah, mas eu não estou querendo ganhar o mundo, eu não quero montar muitas empresas, eu não quero ser gestor de grandes empreendimentos, eu não quero ser um grande investidor. Eu já entendi que talvez o risco de perder a minha alma nessa empreitada é muito grande, até porque o próprio Evangelho cita que tem sido mais, naquela época, mais difícil para um rico entrar no reino dos céus. Tanto que Jesus fala mais fácil o caminho de passar no buraco da agulha. E agora está mais difícil ainda. Muitos estímulos, muitos boletos, muito balancete, muitas pessoas para liderar. Liderar pessoas é difícil demais. Quem já foi líder, diretor, gerente ou teve empreendimento sabe. É difícil lidar consigo mesmo, imagina lidar com o outro. E é difícil lidar com um só, que é aquele que você vê no espelho. Imagina mais 2, mais 10, ou mais 100 ou mais. Então é muito difícil não se perder, ou seja, não perder a sua própria alma, nessa jornada de querer esticar as mãos e abraçar o mundo. Eu não estou pretendendo isso não, mas eu estou lutando pelo meu pão de cada dia, pela minha sobrevivência, da minha família. Eu só estou lutando pelo meu pão de cada dia, mas ainda assim é possível perder a própria alma. Note bem, às vezes a gente põe a cabeça pela janela de casa, ou os pés no portão, ou na empresa onde a gente trabalha, onde a gente talvez é gerente, diretor, gestor, ou é o proprietário. É muito fácil olhar e julgar, ou não fala isso não, ou não faz isso não. Ó, você não fez o que eu te pedi, não fez o que mandou, poxa, fulano fala uma coisa e faz outra. Nós somos nota 10 no quesito comentaristas e juízes da vida alheia, mas não será cobrado do outro o que ele não fez, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele não pensou, o que ele falou, o que ele não falou. As consequências das escolhas são pessoais e intransferíveis, como um cartão de crédito, e cada um com o seu destino, como cada um com a sua digital. A nossa história de vida é só nossa, feito a nossa própria digital. Não iremos responder por mais ninguém. Nessa convivência, podemos ser companheiros de jornadas, não podemos nos fechar, porque nós precisamos uns dos outros.
para nascer e para morrer, porque é o médico que puxa e são os outros que enterram. E ninguém fez até hoje a própria roupa. Ninguém nem se fez, precisou do papai e da mamãe para ser feito. Ninguém produz o próprio ar, é pelo nariz que a gente busca aí fora. Então nós somos seres de uma grande fragilidade e somos seres temporários, somos seres que precisamos nós todos refletir sobre o porquê disto tudo e quem sou eu nesse cenário todo. E o Espiritismo faz a proposta. Teremos perdas. Eu citei também há poucos minutos que nós somos seres que transitam na dualidade. Isso pode relaxar. Quem está trazendo dentro de si culpa, remorso, uma cobrança exagerada, não consegue se perturbar, pode relaxar. Você não veio marcado para ser perfeito e não te será cobrada a perfeição. Nunca, nem agora, nem depois, jamais. Relaxe. Você, como eu, como todos, é um ser falível, um ser em construção. O problema não foi o erro cometido, o problema não foi o deslize, os contratempos provocados, os problemas produzidos, o sofrimento imposto aos outros. O problema é não ter aprendido com eles. E como eu citei, mais escolhas e experiência. Agora tem experiência. Quem é o próximo? O próximo é que está chegando. Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. O próximo pode ser tanto no sentido de proximidade física. As primeiras filhas aqui são os meus próximos nesse momento. É mais fácil eu olhar o rosto de vocês e está lá no fundo. Tem o próximo nesse sentido de proximidade, mas tem o próximo no sentido de igualdade. Nós somos seres de uma igualdade flagrante, que qualquer pessoa que padece de complexo de inferioridade, de superioridade, se parar para pensar, vai se curar rapidinho, com esforço próprio, com terapia, com os amigos, com a família, mas eu provo aqui a nossa igualdade. A nossa igualdade é assustadora, assustadora. Alguém aqui recebeu um certificado de isento de envelhecimento? Levanta o dedo. Ah, mas fez um botox ali, passou um creminho, uma pomada, vai atrasar um pouquinho. Impedir? Não vai. Alguém recebeu um certificado, uma garantia de que não vai se acidentar, não vai nem lascar a unha, perder o pé, o dedo, a mão, um olho, ou ficar na cadeira de rodas? Levanta o dedo e me apresenta, por favor, o documento carimbado pela divindade, nosso Senhor Jesus Cristo, com o testemunho de São Pedro, São Paulo e os outros santos. Alguém tem esse documento aí no cartório dos céus, carimbado, certificado e garantia, isento de acidentes e doença? Ninguém. Existem doenças que nenhuma fortuna pode curar, pode tratar. Alguém recebeu o certificado de imortalidade? Também não. Se você passar o dedo acidentalmente na faca, cortando um pão, uma maçã ou uma verdura, vai sair sangue? Vai, igual. O sangue é da mesma cor? Também. Então a nossa igualdade é na vida e na morte, no envelhecimento, no adoecimento, nas perdas. E somos seres, uma condição de fragilidade muito grande. Uma reflexão um pouco mais profunda seria o suficiente para espetar a agulha do bom senso no balão cheio e inchado da soberba, da arrogância, do orgulho e da vaidade, da prepotência do sentimento fajuto, fake de superioridade. Mas também pode ser a proposta para se curar dessa sensação de sou pequeno, eu não posso, eu não consigo, olhar para o outro e se sentir envergonhado e humilhado por achar que o outro é maior que você.
devemos perseguir nossas metas materiais e nossas metas espirituais, conscientes que não iremos alcançá-las todas nesta vida. Saber perder é um jeito de vencer, é um jeito de vencer a frustração. Saber aceitar a perda é um jeito de vencer, é um jeito de vencer a frustração. Compreender que nós somos seres temporários é uma forma de vencer a ilusão de que temos todo o tempo do mundo e ninguém sabe quem vai ser o próximo convocado. E fechando os olhos, não sabemos o nosso saldo espiritual verdadeiro. A nossa situação pode melhorar, a nossa situação pode piorar. Existem agravantes e atenuantes na nossa condição carnal. Existem pessoas más que têm momentos de bondade, pessoas ingênuas, iludidas, ignorantes, têm o seu dia de salvar alguém estendendo as mãos ou com um abraço. E temos tropeços numerosos para nós, que nos olhamos às vezes como seres bem resolvidos e bem acabados, bem instruídos, esclarecidos e avançados na jornada espiritual. Tropeços que às vezes têm consequências dolorosas para cada um de nós. Eu estou na minha luta, cada um está na sua própria luta, e haverá realmente um conjunto de erros, um conjunto de desacertos, desencontros. Muitas vezes vamos perder o rumo e a direção. Parabéns, faz parte da jornada. Não faz parte da jornada se cobrar além do necessário, se culpar, se punir, se arrepender de tal forma que fica tão acanhado que não consegue nem recomeçar. O planeta não espera você se reconstruir, se refazer e retomar sua vida. A Terra continua girando. Um dia perdido, 2 ou mais, ou quantos dias foram perdidos, não serão devolvidos no final do ano. Toma, esses dias você não viveu bem, vai vivê-los agora, vive melhor, você vai viver mais. Os dias não serão restituídos para que se viva melhor desta vez, nem no final do ano e nem no final da vida. Essa questão de cometer erros, de falar, seja o tom de voz, seja o que se fala, de fazer, de escolher e depois se arrepender ou não se arrepender. Eu também gostaria de ir para o final com uma historinha e a leitura de mais um e último trecho do Evangelho para ir finalizando a reflexão. Havia também um outro velho mestre, à beira de um grande rio, na Índia, há mais de 2000 anos. E ele era cercado por vários monges, muitos já vividos, outros mais jovens, começando, e todos eles arrependidos do passado, queriam um recomeço, e talvez a vida espiritual ali, junto deste velho mestre, poderia proporcionar para eles a bênção do recomeço. E chegou o mais jovem deles até este velho mestre e falou assim: Senhor, é verdade que existe a lei de causa e efeito, a lei do karma? O velho monge olhou para ele: existe. É mesmo, existe. Então ele ficou acanhado, abatido, abalado e saiu cabisbaixo. Aí este velho mestre chamou: volte aqui, por favor. Pegue a sua tigela, vá até o rio e volte. Voltou. Coloque um punhado de sal agora na tigela com água. Mistura e beba e me diga qual é o gosto. Ele provou e respondeu: muito amargo. Agora vá até o rio com o mesmo punhadinho de sal. Chacoalha o rio, prova e volta. E me diz qual é o gosto. Senhor, eu fui lá, joguei um punhado de sal no rio, chacoalhei e provei como foi orientado, e é como se não existisse sal nenhum. Se seu coração for feito essa tigela raso e estreito, as más ações do passado trarão muitas amarguras,
Mas se a cada dia seu coração ficar mais largo e profundo como aquele rio, mesmo as consequências das más ações, quais sejam, elas serão diluídas no rio da vida, no rio do tempo, e será como se não tivessem existido. Às vezes, um acidente, alguém sobrevive, faltando um braço, uma perna, um pé, um dedo, ou um olho. Alguém faleceu imediatamente, ou foi hospitalizado e faleceu depois. Outra pessoa, o celular ou o relógio dela ficam danificados, ela saiu ilesa. E talvez uma outra pessoa nem isto sofreu. Talvez o mesmo acidente, talvez um ônibus, talvez um avião, um trem, uma embarcação, eu não sei. Mas você vê que tem sobreviventes, e entre os sobreviventes tem pessoas feridas, ferimentos graves ou não, e tem pessoas que não se feriram. Em dado dia, em dado lugar, eu gosto de falar assim: data, local, CPF, tá bom. O CPF que eu sou vai visar uma latitude e uma longitude, ou seja, num lugar qualquer, num dia, minuto, segundo qualquer, que vai escutar alguma coisa que vai realmente aborrecer ou revoltar bastante, vai entristecer, frustrar, decepcionar, vai abalar. Posso pisar naquela data, minuto e segundo, naquele local, eu e não o outro, e de repente acontece um incidente qualquer. Um minuto antes não teria acontecido. Um minuto depois eu teria passado e aconteceu, e eu olhei para trás e eu estive lá e não estou mais. A cada passo no nosso caminho, cada passo, nós não sabemos quando o nosso karma vem bater nossa porta. Trouxe aqui a conta. Que conta, está aqui. É um acidente aéreo, é um acidente de trânsito. Você vai no rio, você vai no ribeirão, você vai na praia, é o afogamento, é o naufrágio. Seja qual for a conta kármica que for apresentada, tem como abrandá-la. Como exemplo que eu citei, faz teu coração fica mais largo e mais fundo, e as más ações vão ser diluídas lá. O dia do karma vai vir, mas não vai nem te fazer cócegas. A resposta que este mestre deu para o jovem monge foi o seguinte: o karma existe e nada que você fizer vai impedir. Quando acionamos forças desencadeadas pelos nossos pensamentos, palavras, atos e escolhas, elas não podem ser canceladas, elas não podem ser impedidas. Eu te disse isso, que o karma é inevitável, mas eu não disse que ele é imutável. O karma é inevitável, mas ele não é imutável. E a cada dia, a cada momento, podemos pegar nosso coração e deixá-lo tão acanhado como uma tigela, ou ir alargando e aprofundando, fazendo um rio de generosidade, um rio de compaixão, um rio de boa vontade, um rio de sacrifício, um rio de lutas, um rio de aprendizado, um rio de progresso, um rio de evolução. Vamos continuar envelhecendo. Tem um jeito de envelhecer com elegância e tem um jeito de envelhecer sofrido, arrastado. Tem um jeito de adoecer curando rápido e tem um jeito de adoecer arranjando mais doenças. Tem jeito de morrer e sair pela porta da frente da vida sem remorsos, com a consciência tranquila, mas também tem um jeito de morrer com a consciência pesada, cheia de arrependimentos. Tem um jeito de viver melhor, tem um jeito de viver pior. Tem um jeito de envelhecer, adoecer, um jeito de morrer melhor, um jeito de viver pior. Tem um jeito de falar melhor, tem um jeito de falar pior. Tem um jeito de escutar melhor, tem um jeito de escutar pior. Tem um jeito de conviver melhor, tem um jeito de conviver pior. Então é sempre assim: avançar, recuar, aprender ou não, evoluir ou não. A escolha está em nossas mãos. E por fim, a última frase que eu destaquei está em Mateus 23. Dizem-lhe eles: dê a César. Então ele lhes disse: dai, pois a César o que é de César,
e a Deus que é de Deus. Essa frase aqui solta, ela está num contexto em que os judeus queriam colocar Jesus em maus lençóis perante o povo, que era extorquido pelo Império Romano na cobrança de impostos. O povo revoltado contra os imperadores. Então os judeus, ali os sacerdotes, vamos deixar Jesus embaraçado no meio da multidão. É lícito ou não pagar o imposto? Então Jesus pergunta, dai uma moeda. Todos já estavam juntados ao redor, pensando, Jesus vai ser chacinado ali, perante todos nós, ou vai ser preso, porque pregar contra o pagamento de imposto era punido com prisão e castigo doloroso e exemplar pelos soldados romanos. Então Jesus estava entre ser linchado pelo povo e preso, acusado e castigado pelos soldados. Ele estava numa chamada encruzilhada, sem saída. Então ele pede, dá a moeda aí. Ele estava imposto como? Com essas moedas, ele dá uma aí. Vou responder. Quem está aqui? Era o rosto do imperador romano, César. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então todos se foram. Foram sacerdotes para um lado, o povo para o outro, soldados também. Então tem uma lição. Jesus não só escapou de ser linchado pelo povo ou ser preso e punido pelos soldados. Ele nos traz uma lição muito profunda. Faz oração, mas limpa bem sua pia, lava bem sua roupa, pega a vassoura, lave bem sua casa. Escolha uma profissão decente. Errar com as pessoas é natural e inevitável. Persistir no erro é a estupidez. Nascemos simples e ignorantes. Ninguém nasceu cheio de luz. Choramos após o parto. Ninguém nasceu dando lição de moral, nem fazendo discurso. Não sabíamos nem pensar, nem nos lavar, nem nos limpar, nem nos vestir. Não sabíamos falar, sequer ficar em pé. Nascemos aí simples e ignorantes. Nesta vida, na nossa jornada espiritual, também fomos o cão, o gato, o elefante, o inseto, o micróbio, e saímos de lá, como micróbio, neste ou em outro planeta qualquer. A jornada de evolução nos trouxe até aqui, e para onde vai nos levar, cada um de nós vai precisar decidir. Dar a César o que é de César é simplesmente um alerta. Será exigido de cada um de nós um papel na sociedade, papel de mãe, papel de pai, papel de filho ou de filha. Papéis. O juiz pode julgar com compaixão e sabedoria. O policial pode ser firme, mas não precisa ser cruel. Você pode exigir dos seus funcionários, mas não pode ser desumano com eles. Esse mas é que faz a diferença. Podemos tudo, mas, como eu citei, tem um jeito melhor de fazer isso que a gente faz. E a gente pode sempre melhorar cada vez mais. Isto é evolução espiritual. Sem ela, nós saímos falidos deste mundo. Falidos espiritualmente. E se a vida foi generosa, se a vida foi gentil conosco nesta vida, não há garantia nenhuma de sê-lo novamente. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando a reflexão e repasso a palavra aos dirigentes da casa. Bom, ao Aristides, então, a nossa gratidão por esse bálsamo transbordado nas nossas vidas na noite de hoje, e que a gente possa se fortalecer nessas palavras, nessas orientações, nessas diretrizes que foram traçadas aqui, para aperfeiçoarmos ainda mais no nosso trabalho de reforma íntima, porque, como o Aristides mesmo disse, a doutrina espírita é uma doutrina, antes e acima de tudo, autorresponsável. A gente
chama a responsabilidade para nós no nosso processo evolutivo. E é interessante porque no filme Nosso Lar 2, até quem não assistiu, ainda vale a pena, está aqui em São João, lá no Auxílio Aliança, ainda está passando. Trabalha um pouco dessas questões, plano espiritual, plano carnal, karma, processo de desenvolvimento. E depois vale a pena pegar o livro para ler também, Os Missionários, o segundo livro da série da vida espiritual do André Luiz. Vamos então fazer a nossa prece junto com a transmissão do passe coletivo e logo na sequência teremos o passe individual para aqueles que necessitarem. Convidar a todos então a fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma respiração profunda e ao exalar permitir que o seu corpo relaxe, os seus músculos se soltem, que na tela dos seus pensamentos possa surgir a imagem do Mestre Jesus, aquele Jesus que transitava por entre o povo, por entre as cidades, pregando, orientando, incentivando, curando, direcionando aquelas almas e com a imagem do Mestre no nosso pensamento, nos agradecer pela bênção de mais esse dia, agradecer porque cada um de nós temos as condições justas e perfeitas para bem desempenharmos o nosso processo de evolução moral e espiritual. Agradecer porque estamos na cidade certa, na família certa, no emprego certo, no local certo, com as pessoas certas, tendo em vista as nossas necessidades individuais de evolução. Agradecer porque podemos contar com o amparo de benfeitores espirituais dispostos a nos fortalecer, nos orientar e nos direcionar nessa jornada terrestre. Agradecer, enfim, por todas as bênçãos que recebemos de Deus, nosso Criador, e a Ele ousamos rogar: ó Deus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e espiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a boa vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção de servirmos mais ao nosso semelhante. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados. Estejas e permaneça conosco, Mestre amigo, hoje, agora e sempre.